não é porque a gente está falando de suicídio que a gente vai estar estimulando, ao contrário. A prevenção vem no falar. Quanto mais se fala, claro que de uma forma ética, coerente, muito diferente do sensacionalismo que a gente vê hoje em dia, mas de uma forma educativa, né? Eu acho que a comunicação, ela tem que vir com a educação. Educação no sentido de promover essa consciência. Então, quanto mais a gente se fala, mais a gente quebra esse grande tabu que a gente tem na sociedade. Primeiro, com a questão da morte. Se a morte é uma condição humana, irreversível, intransferível, por que a gente não fala sobre a questão da morte? Então a gente tem um grande tabu nesse sentido. Imagine você caminhar para a morte. Então, quanto mais se fala, mais possibilidades você tem de reverter esse processo. Um ponto que eu acho que é importante a gente falar: o suicídio ele é um processo. Ninguém acorda de manhã e se mata no final do dia. Então, existem algumas fases das quais, pelo menos a minha experiência vem dizer. Ok? De uma forma geral, a primeira fase é o pensamento. Então, ser humano, dentro dessa condição existencial, dentro desse buraco existencial, pensar na possibilidade da morte é saudável. Se um dia algo acontecer da qual eu não vou dar conta, eu me mato. Né? O fato de você pensar na morte não faz de você uma pessoa com ideação suicida. Qual que é a diferença quando eu penso e eu não cometo o ato? Significa que, de certa forma, eu tenho uma esperança de possibilidade. Eu vislumbro, nesse momento, possibilidades de vir a ser. O paciente que está, né, de certa forma, cometido pelo pensamento suicida, pela ideação suicida, ele não tem essa perspectiva do depois. Então, de certa forma, é uma dor, é um sofrimento no aqui e agora. Então, pensando em fases, o pensamento faz parte da condição humana. Do pensamento, eu digo de uma ideação. E se? E se? Como as pessoas vão sentir? Será que eu vou fazer falta? Será que eu sou importante? Me parece que a vida continua, meus familiares não gostam, a sociedade não se importa. Ideação. Ideação, a gente já está piscando o amarelo. Ali já tem muito sofrimento. Pensar no suicídio é humano e a condição humana traz sofrimento, mas é uma condição existencial. A ideação são as possibilidades, né? Então, eu vou buscar possibilidades. Da ideação, eu tenho um planejamento. Diante do meu social, é importante o que eu tenho de acesso. Então, a ideação, ela já vem num processo, mas o planejamento, ele está mais perto de uma execução. Aqui a gente já está numa alerta máxima. Muito provavelmente aqui eu preciso de acompanhamento psicológico, social. Eu já tenho que ter um aporte das pessoas em auxiliar essa pessoa que está dentro do planejamento.